Olá, meu amigo, como você tá? Muito obrigado por seu tempo e obrigado por assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E hoje vamos começar uma nova série aqui, porque há uma pergunta, uma questão que entra na mente e no coração de muitas pessoas. Nós temos muitas igrejas, temos pregadores, preleitores, tem talvez pessoas na sua família, ou talvez você mesmo, que você sempre gosta de falar sobre a bondade de Deus e as bênçãos de Deus, e você gosta falar para as pessoas que eles precisam buscar a Deus e Deus pode mudar as suas vidas. E às vezes encontramos uma pessoa que eles escutam as nossas palavras do Evangelho, da Bíblia, do amor de Deus, e daí eles olham para o mundo. Vê a maldade, a violência, a corrupção, tanta doença. Pense, uns anos atrás, na pandemia, e quantas pessoas no mundo inteiro morreram por causa daquela enfermidade. Eles vê essas guerras acontecendo em várias partes do mundo. Eles vê a maldade no coração do ser humano. Egoísmo, inveja, cobiça, ódio. Eles até observam os desastres naturais e digam, se há um Deus, ou se Deus existe, por que o mundo é tão ruim? Você pensou isso na sua vida? Uma vez? Ou talvez várias vezes? Por que o nosso mundo é tão mau? Eu gostaria de abordar esse tema sobre as seguintes semanas. E gostaria de dar uma resposta bíblica a essa pergunta. Por que o nosso mundo é tão mau? Romanos 5,12, a Bíblia nos dá uma explicação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por que o nosso mundo é tão mau? Há várias religiões ou ideologias no mundo que afirmam uma noção que a Bíblia não diz. Há muitas pessoas neste mundo, especialmente no Oriente, que veem a justiça e a injustiça, o bem e o mal, como poderes ou forças equilibradas no universo. E são impessoais e imateriais. Essa não é a realidade. Porque só no ser humano vemos a propensão é muito mais forte de não fazer o certo, de não fazer o bem. Nascemos já fazendo coisas erradas. Não temos que aprender como fazer as coisas erradas. A Bíblia diz para nós uma coisa importante. Primeiramente, temos que ver a origem, tá? Nós temos que ver o início de onde tudo isso, essa dificuldade, começou. Por quê? Porque a Bíblia fala em Gênesis 1 que Deus criou o mundo. Tudo que há, Deus criou. E a Bíblia é clara em vários lugares que o que Deus criou era muito bom. Deus não criou o mundo com morte. Deus não criou o mundo com defeitos. Deus não criou o mundo com crime, e violência, e corrupção, e doença, e fraqueza, e desastres naturais. Deus não criou o mundo. Quando Deus criou o mundo, a Bíblia nos diz, Ele criou tudo em ordem, perfeito, sem erro. A Bíblia diz que Deus criou o ser humano. O ser humano é uma criação especial e individual de um Deus maravilhoso. Nós somos um acidente do universo. E porque nós temos um Criador que nos criou na imagem dele, é por isso que entendemos na profundidade de coração que o ser humano tem dignidade, tem valor, que ele deve ser respeitado e cuidado. Por quê? Porque ele não é como qualquer outra substância neste universo. Ele tem a imprensa de Deus no ser dele, no organismo dele. Deus criou o mundo perfeito. Deus criou tudo com ordem. E Ele criou o ser humano e Ele colocou o ser humano num jardim. O jardim de Éden. E a Bíblia diz
que Deus deu a ele uma só regra, um só mandamento. Havia duas árvores no jardim. Várias árvores frutíferas, mas também uma árvore de vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus proibiu Adão e Eva tomar e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse era o único mandamento que Deus deu a eles. Por que Deus fez isso? E há pessoas que dizem, mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que ele criou e deu a ele essa escolha? Porque Deus é amor. E é coisa bem simples. Logicamente, amor verdadeiro não possa ser obrigatório. Por uma pessoa amar a outra, ele tem que ter escolha. Ele tem que ter a liberdade, o livre-arbítrio para decidir, eu vou amar ou eu vou rejeitar. E como Deus nos amou, Ele tinha que dar para nós a liberdade de escolher a Ele e obediência a Ele, ou escolher ignorar o mandamento e desobedecer a Ele. Mas por que Deus fez isso? Porque Ele é amor. Mais importante, porque a Bíblia diz em Gênesis 3 que a serpente, o diabo, ele tentava a Eva e ela considerava aquela tentação, aquele fruto, e ela tomou a decisão, eu vou comer. E ela pegou aquele fruto e comeu e deu a Adão e ele também comeu. E aí o pecado entrou neste mundo. E quando Romanos 5,12 fala sobre como por um homem entrou o pecado no mundo, está falando de Adão e Eva, os primeiros seres humanos. A origem da maldade, a origem de sofrimento no nosso mundo, Deus não é a origem. Deus não é o autor ou criador de maldade. Porque o mundo é tão mau, pastor? Porque Deus deu uma escolha ao ser humano, porque Ele ama o ser humano, e o ser humano escolheu errado. Essa vemos a escolha, primeiro o início, essa origem, daí depois vemos a escolha. Quando o homem tinha a oportunidade de confiar na palavra de Deus, confiar no que Deus falou para ele, seguir as regras e aproveitar e desfrutar da comunhão diária com Deus, aproveitar e desfrutar a criação perfeita de Deus, ele tinha a escolha de se regozijar naquele ambiente ou experimentar essa coisa proibida. E ele escolheu, bom, tudo isso que Deus me deu, todas aquelas coisas maravilhosas, todas aquelas coisas lindas, todas aquelas coisas perfeitas, todas aquelas coisas inocentes, é bom, mas eu acho que eu falto conhecer e experimentar esse aqui. E eu acho, aproveitando daquilo, eu vou me sentir mais feliz. Eu vou me sentir satisfeito. Porque agora eu já vou experimentar todo e não vou faltar experiência com essa fruta aqui. E foi o engano do diabo que arruinou a raça humana. A Bíblia fala não somente aqui, mas em outros lugares, que é o pecado que trouxe a morte ao nosso mundo, à nossa vida. Tiago, capítulo 1, diz, versículo 15, que a concupiscência gera o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Sempre o final do pecado é a morte. Jesus falava de todas as coisas que agora saem do coração do ser humano. Em Mateus ele deu uma lista de coisas: adultério, fornicação, mentiras, homicídios, ódio, tantas coisas que agora existe no coração do ser humano. Como é possível isso? É possível porque um dia o pecado entrou neste mundo e foi o ser humano que trouxe o pecado a este mundo. E a última coisa que vemos aqui é o impacto daquela decisão. O início da maldade no nosso mundo não foi Deus, foi o ser humano.
Por quê? Porque quando nós tínhamos a escolha de seguir o bem ou o mal, nós usávamos nossa liberdade para rejeitar a verdade e seguir o mal. E quando seguíamos o mal, introduzíamos o mal à nossa vida, à nossa existência, à nossa cultura, à nossa sociedade, à nossa nação, ao nosso mundo. O pecado trouxe tantas consequências horríveis à vida do ser humano. E é por isso que o nosso mundo é tão mau. Antes do pecado de Adão e Eva, não houve doença. Não houve enfermidade. Não houve violência. Em Gênesis 3 foi a queda do homem. Gênesis 4, Adão e Eva ganharam seus primeiros dois filhos, Caim e Abel. E aqueles primeiros dois filhos, a primeira geração do ser humano que foi produzido pelo próprio ser humano, a primeira geração, um matou o outro. Que coisa, que tão rápido o pecado arruinou a vida, a existência do ser humano. Raiva, inveja, ódio, ira, cobiça, perversão, abominação. Tudo isso foi o ser humano que convidou. Pecado, vem cá. Eu quero te experimentar. Eu quero conhecer você. Eu quero sentir o efeito que você faz na minha vida. Você vai trazer uns amigos contigo? Tudo bem, pode trazer. E o pecado traz a solidão, a depressão, a doença, a pobreza, a corrupção, a crime. E o pecado continua chamando e criando mais e mais e mais sócios do pecado na vida e na existência do ser humano, e se multiplica e se aumenta. E o que com uma pessoa era falta de paciência, agora com outra é raiva, é ira, e agora com a terceira é violência física, verbal, abusos de todos os tipos. Como é possível? Porque nós convidávamos ao pecado, abríamos a porta ao pecado. Mas, graças a Deus, mesmo que Deus criou o mundo perfeito, mesmo que foi o homem que arruinou a criação de Deus, Deus ainda nos ama. O amor de Deus nunca parou por causa do nosso pecado. Nosso pecado traz consequências horríveis. Todo o sofrimento que você sofre é devido ao pecado. A injustiça no nosso mundo, porque é tão forte? Por causa do pecado. E um dia o pecado vai nos matar. Romanos 6, 23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu era pecador, e Romanos 5, aqui nesse mesmo capítulo, Romanos 5, versículo 8, diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo-nos ainda pecadores. A Bíblia fala, o livro de Romanos também fala que onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça de Deus é maior. Nós arruinávamos a vida, a existência do ser humano, mas o amor de Deus nunca parou. Deus nunca parou de amar a criação dele. Deus nunca parou de amar o ser humano. E mesmo que somos pecadores, Deus, que por ser um Deus justo, tem que castigar, tem que julgar o pecado. Em lugar de julgar a mim pessoalmente, Ele colocou o meu pecado sobre Jesus Cristo, o Deus encarnado. E Jesus sofreu a minha penalidade.
2 Coríntios 5, 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É interessante que em Gênesis 3, ao final do capítulo, a Bíblia diz que Deus tomou um animal e o matou, sacrificou, para fazer roupas, túnicas para Adão e Eva. Quando os olhos deles ficaram abertos por causa do pecado, e antes eles eram nus, mas sem vergonha. Mas o pecado trouxe a vergonha. E eles, percebendo que eram nus, depois eles tentaram fazer roupas para cobrir a vergonha, mas as roupas deles não foram suficientes. E Deus tomou um animal inocente, um animal puro, e o matou. E tomou aquele pele do animal e fez túnicas para Adão e Eva, para cobrir a vergonha deles. E o nosso pecado é uma vergonha. O que o ser humano tem feito para arruinar a criação, para arruinar a natureza ao nosso redor, para maltratar e descuidar das nossas próprias famílias, do nosso próximo, é uma vergonha. Realmente é. Mas o Deus que é grande misericórdia e amor, Ele tomou um inocente, perfeito e imaculado, Jesus Cristo, do qual João Batista falou em João 1:29, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Deus colocou sobre ele o nosso castigo. Ele sofreu em nosso lugar para oferecer gratuitamente a nós reconciliação com Deus Todo Santo. Merecemos a morte. Na verdade, merecemos as consequências. Um mundo imperfeito e cheio de sofrimento. Merecemos isso por desobedecer e blasfemar um Deus eterno e todo santo. Mas Ele quer nos resgatar. Ele quer nos salvar. Ele quer nos transformar. Por que o mundo é tão mau? Meu amigo, o mundo é mau devido às nossas escolhas, devido ao impacto das nossas decisões. Mas Deus é todo-poderoso e Ele é capaz de nos salvar, de nos adotar na família dele, de nos justificar e purificar. E Ele é capaz de desfazer a arruinação que trouxemos. Ele pode fazer de nós uma nova criatura. A pergunta é válida, mas a pergunta nos leva ao conhecimento do Salvador, o único Salvador do mundo, Jesus Cristo, o Deus em carne. Se você não conhece a Ele como Salvador pessoal, seria o nosso prazer te mostrar outras passagens da Bíblia e como você pode obter certeza absoluta da vida eterna e que todos os seus pecados são perdoados. Entre em contato conosco, por favor. Queremos te ajudar. Não deixe a realidade do mal em nosso mundo te afastar de um Deus que te ama. Obrigado por seu tempo. Deus te abençoe. Até a próxima.